que alguém continua apostando, mesmo perdendo tudo? As bets são dos assuntos que se tornaram extremamente relevantes, especialmente nos últimos meses, com a popularização de várias plataformas, nas redes sociais, inclusive até mesmo nos canais televisivos abertos, nos esportes e por aí vai. Nunca algo teve tanto poder sobre a população. O que me inspirou a fazer esse vídeo, sendo psicólogo, foi especialmente por terem chegado muitos casos de pessoas com problemas, vícios em apostas, mas em especial com um caso que eu pedi liberdade para mencionar nesse vídeo, de um paciente que chegou ao ponto de vender o próprio carro e a própria casa para continuar apostando. Muitas pessoas pensam que o vício em apostas é um problema de falta de controle, falta de caráter, falta de noção, mas as neurociências mostram algo muito diferente. Antes de mais nada, ao longo de todo esse vídeo, eu quero fazer um desafio com você. Dentro de um desses 3 potinhos, nós vamos ter a nossa Betcoin. Para que você é uma pessoa de sorte, eu vou repetir essa dinâmica várias vezes e eu quero descobrir quantas moedas você vai ter até o fim do nosso desafio. Vamos lá! Em qual desses 3 potinhos está a nossa Betcoin? Vamos ver se você acertou? Sim ou não? Se você disse que estava no meio, parabéns! Você conseguiu a sua primeira Betcoin. Talvez, de fato, você seja uma pessoa de sorte. Quando nós fazemos alguma coisa prazerosa, o nosso corpo ele reage liberando dopamina. Dopamina é o neurotransmissor do prazer. Isso vai sempre quando você come uma coisa gostosa, você assiste aquela série que você gosta, você consegue ganhar aquela partida difícil ou tá junto de pessoas que você ama. Sempre nessas atividades, nosso cérebro ele é inundado de dopamina. Porém, quando nós apostamos, nós acabamos liberando esse mesmo neurônio, associado à região da área de recompensa do cérebro. A grande armadilha do nosso cérebro é que, diferente das outras atividades que eu mencionei, que você precisa fazer e algo acontecer para aquilo ser prazeroso, nas apostas, a própria expectativa de ganhar, ela gera a mesma ativação de prazer no cérebro. O risco, a possibilidade, as luzes na tela, tudo isso faz com que você sinta prazer, uma descarga muito grande de dopamina no cérebro, mesmo sem necessariamente ganhar. Além dessa expectativa de ganhar ser muito reforçadora, as apostas trabalham com um esquema chamado de reforçamento intermitente, utilizado no treinamento com camundongos em laboratório. São colocados diante dos camundongos um pedalzinho e sempre que o ratinho bate naquele pedal, cai uma raçãozinha. Então ele aprende que se ele bater no pedal, vai cair uma raçãozinha. Porém, o reforçamento intermitente agora o rato, quando ele bate no pedal, nem sempre a raçãozinha vai cair, mas ele ainda assim continua batendo no pedalzinho até que cai uma ração. Com o tempo, o ratinho ele pode aprender nesse esquema de reforçamento intermitente, ora sim, ora não, damos a recompensa, a criar padrões. E assim, quando eles se veem, eles estão presos nesse ciclo de bater infinitamente naquele pedal até que uma ração caia. Cassinos, casas de apostas, utilizam o mesmo esquema. No início, você joga algumas vezes e a sua chance é que você ganhe nas primeiras vezes em que está jogando. E depois, você começa a perder algumas partidas, sente aquela frustração, a expectativa de tentar recuperar, tenta várias vezes até que em algum momento você ganha de novo e perde várias vezes. Daqui a pouco você está igual aos camundongos do experimento. Falando nisso, vamos para mais um jogo. Em qual desses potinhos está a nossa Betcoin? Será que está na direita? Na esquerda? Se você apostou no meio de novo, você ganhou mais uma Betcoin. Será que temos um padrão da sorte? A grande armadilha das apostas está dentro desse reforçamento intermitente, porque esse é o tipo de reforçamento que mais vicia o ser humano. Se uma casa de apostas ela fosse tentar ser justa, mesmo que visando lucro, ela teria que utilizar os seguintes métodos. Primeiro, mostrar em tempo real as chances dessa pessoa falhar na aposta. Você abre o seu aplicativo, coloca o seu dinheiro e tá lá, ó, a chance de dar certo você ganhar isso aqui é de
4%. Você vai ter 96% de chance de perder todo o seu dinheiro. Além disso, casas de aposta poderiam fazer igual hoje em dia é feito com os maços de cigarro. Jogar em excesso vicia, né? Você tem certeza que quer colocar o seu dinheiro, que quer investir, que quer tentar ganhar algo. As casas de apostas poderiam colocar, por exemplo, avisos de quanta pessoa já perdeu hoje, ou até mesmo fazer um teto de limite, baseado no salário da pessoa e na quantidade de membros da família. Você acha que tem alguma chance sites de aposta, casas de aposta e cassinos fazerem isso? Com certeza não. Essa seria a única maneira de apostar se tornar um entretenimento, uma diversão de fim de semana entre amigos, sem trazer muitos prejuízos. Você já pode ter certeza que entrar nesse jogo é provavelmente para perder, se viciar e acabar sofrendo o risco de ter prejuízos muito maiores. Mas talvez você vai me dizer, Alexandre, isso é muito óbvio. Por que você está falando esse tipo de coisa? Parece que está na cara. Não precisa explicar o básico. Só que, como todo produto que pode gerar algum potencial de vício, as apostas trabalham de uma forma muito melindrosa, gerando a falsa sensação de controle. O nosso cérebro, ele odeia a falta de padrão. Nós tentamos encontrar padrão em tudo. Do porquê que as coisas acontecem, do porquê que a nossa vida é assim, do porquê que aquela pessoa lá no ponto de ônibus falou aquilo com a gente. E é nesse instinto humano de procurar por padrões que está o grande perigo das apostas. As pessoas acreditam que tem o método secreto para conseguir os números mágicos. É no horário, na quantidade de vezes tentadas, é em reiniciar a página. E para piorar, quando uma pessoa encontra alguém que conseguiu dar a sorte de ganhar um valor específico, ela só reforça a crença de que de fato dá para ganhar dinheiro, dá para viver com apostas e é algo muito viável. Esse fenômeno se chama ilusão de controle, que é quando nós sentimos que a gente pode ter muito mais influência sobre os resultados de alguma coisa do que no fim a gente realmente tem. Talvez você pode me dizer, Alexandre, beleza, realmente essas apostas de cassino, de roleta, não tem como ganhar esse negócio mesmo não. Mas e as apostas esportivas? Futebol, basquete e por aí vai. As apostas esportivas, elas partem da premissa que, por você ter mais conhecimento sobre aquele assunto, entender do esporte, dos jogadores, do momento, que você vai ter uma chance aumentada de conseguir ganhar algum valor. Porém, a ilusão de controle também se está nesse lugar. Se fosse possível prever os resultados de um jogo, o horário que o jogador vai lesionar, quem vai tomar cartão, a quantidade de gols, quem de fato vai ganhar ou não, os esportes não teriam graça. A grande graça de um esporte é a imprevisibilidade. É o motivo de ser competitivo. Por isso, partindo desse princípio, por mais que você conheça muito daquele esporte, ainda assim, a sorte e a imprevisibilidade ainda são um grande fator que você terá que lidar. Sem falar do ciclo do vício de dopamina, como mencionamos agora atrás, por reforço intermitente. Um jogo você acerta, consegue ganhar, os outros 3 você perde dinheiro e assim por diante. Quando você vê, você também está viciado. Mas, para não perder o costume, vamos fazer mais um jogo. Em qual desses potinhos está a nossa Betcoin? Vamos ver se você acertou. Se você colocou nessa daqui, parabéns, você ganhou mais uma Betcoin, né? Eu acho que você achou que eu ia colocar na do meio de novo, não achou não? Independente se você se sente tentado para essas apostas multimilionárias, de roleta ou por apostas esportivas, todas as apostas, como nós mencionamos, funcionam dentro do nosso ciclo de recompensa cerebral através do neurotransmissor da dopamina, que é o neurotransmissor da recompensa. Quando nós falamos do nosso sistema de recompensa no cérebro, o nosso cérebro, diante de coisas muito prazerosas e estimulantes, ele pode criar o que a gente chama de abstinência. O nosso cérebro pode criar uma alta tolerância à recompensa. Sabe quando você come aquele hambúrguer maravilhoso? Se você comer esse mesmo hambúrguer todos os dias da semana, 4 vezes ao dia, você não vai deixar de gostar dele. Porém, é bem provável que ao fim da semana você não queira mais comer hambúrguer, pelo menos naquele dia. Isso é chamado de tolerância a estímulos. No campo das apostas, isso significa que aquela emoção da aposta, a expectativa de ganhar algo, de você conseguir ter o resultado, de conseguir um dinheiro extra, todo o prazer e adrenalina que esse ciclo gera diminui
com o tempo. Você passa a ter uma necessidade de jogar mais, apostar valores maiores, jogar com mais frequência para ter o mesmo nível de prazer que você tinha lá atrás, quando começou uma brincadeira entre amigos e colegas do trabalho. Esse aumento da tolerância cerebral segue-se muitas vezes de uma necessidade maior desse estímulo, e quando a pessoa não consegue, está abrindo um aplicativo de apostas, está se envolvendo, ela pode sofrer sintomas de abstinência, porque é um vício. Alta ansiedade, sentimento depressivo, sensação de vazio no coração, alto nível de estresse, tudo isso simplesmente porque se tornou uma bola de neve crescendo, querendo jogar mais e mais valores maiores, e quando a pessoa tem que interromper, a vida parece que deu uma pausa naquilo que estava sendo prazeroso. Esse é o momento em que todas as casas de aposta e esquemas que envolvem algo em que você precisa contar com a sorte para ganhar, querem que você chegue. Um momento que você percebe que aquilo faz parte da sua vida. Quando o seu cérebro está condicionado a estar no estágio normal, precisando de ter o vício por perto. Mas é claro que esse não é seu caso, não é verdade? Por isso, vamos fazer mais um jogo. Onde está a nossa Betcoin? Já conseguiu adivinhar? Vamos ver. Será que está aqui? Se você de novo apostou no potinho do meio, você ganhou mais uma Betcoin. O problema de toda pessoa que chega num estágio de vício, álcool, jogos, conteúdo adulto ou o que quer que seja, é a dificuldade de admitir que perdeu o controle. Aqui estão alguns sintomas que você pode se avaliar, talvez observar alguém perto que você conhece que está jogando. Se a pessoa ela está constantemente ansiosa, a pessoa ela está por um momento difícil na vida, com dificuldades financeiras, conflitos conjugais, com os filhos ou com a vida por conta própria. É claro que todo mundo pode passar por isso em algum momento, mas estar num momento estressante da vida nos torna mais suscetíveis a buscar essas fantasias de escape. Falando especificamente do vício em apostas, um terceiro sintoma é falta de controle financeiro. Se a pessoa ela não sabe quanto que ela gasta por mês, não só com o vício, como um todo, esse descontrole financeiro pode ser um autoindicador de que ela já está gastando mais do que deveria com o vício. Buscar pelas apostas como uma forma de aliviar a tensão, os estresses do trabalho, do casamento, do dia a dia, também pode ser um sintoma de início do vício. Após terminar de jogar, a pessoa fica com aquele sentimento de culpa muito grande. Não deveria ter feito. Entrei de novo, perdi tempo, perdi dinheiro. A culpa é um grande indicador de incoerência da pessoa com seus próprios objetivos pessoais e por isso indica falta de controle e provavelmente o início do vício. E por fim, o último sintoma, e talvez o mais importante, é se a pessoa está passando por todos ou muitos dos sintomas mencionados atrás e ainda assim continua voltando para apostar. Certamente essa pessoa já está viciada em jogos de aposta. Quem não quer ser milionário? Um título de um filme muito famoso, mas também de um programa de apresentador muito conhecido aqui no Brasil. A ideia do milhão, essa fantasia de uma possível estabilidade financeira, do fim dos problemas, de liberdade, é extremamente tentadora para todo mundo. Quando alguém apresenta que os jogos de apostas podem ser um caminho que leva para esse lugar, é muito tentador e muitas pessoas acabam caindo nessa armadilha. Agora, embora pareça óbvio que não há muitos atalhos para uma vida bem-sucedida e financeiramente saudável, porque muitas pessoas ainda assim acabam vendendo tudo que tem, perdendo tanto dinheiro, se endividando até não ter mais uma escapatória, como no caso desse paciente que eu mencionei, ao ponto de vender a própria casa. O vício é muito mais do que o desejo de querer ter dinheiro. O vício ele é sobre uma fuga emocional. Quando o nível de sofrimento da vida está muito grande, a pessoa quer encontrar uma escapatória para aqueles problemas. O fenômeno cerebral que descreve isso é chamado de viés do jogador. Mesmo que racionalmente a pessoa saiba que a chance de ela conseguir fazer um lance num jogo e mudar completamente a sua vida é algo muito baixo, ainda assim ela faz. A pessoa ela aumenta as chances de algo dar certo minimizando todos os riscos associados. O segundo motivo que faz com que o vício em apostas tenha um poder muito devastador, estilo bola de neve na vida das pessoas, é chamado de aposta de recuperação. A pessoa ela perdeu R$1.000 num lance, num jogo, numa roleta, o que quer que seja. Aí ela vai e fala, eu vou apostar 500 porque se eu ganhar eu consigo recuperar os 1.000.
A pessoa vai e perde os 500, agora ela já perdeu 1.500. Aí o que a pessoa diz? Não, eu vou apostar 1.000. Esses 1.000 que estavam guardados para a viagem do fim de semana. Meus filhos, eu vou apostar esses 1.000 porque se eu ganhar, eu recupero todo o valor. A pessoa vai e perde os 1.000. E ela vai seguindo nesse ciclo. Aí ela consegue em algum momento ganhar. Nossa, com os 500 que eu consegui no fim do mês, apostei e ganhei, tô com 1.000 agora. Isso só reforça o poder do vício. Porém, no fim das contas, a casa é quem sempre ganha. A casa de apostas é quem tem o lucro total, o poder de acumulação de ganho. Por isso que, a longo prazo, essa pessoa irá mais perder do que ganhar. Os jogos de apostas eles trabalham com reforço de estímulos visuais, auditivos, por isso acontece extremamente rápido. Eu imagino que até esse momento seja muito claro o grande risco que são as apostas. Mas talvez esse não é seu problema, você seja diferenciado de todos os seres humanos, não é verdade? Vamos fazer um jogo então. Onde que está a nossa Betcoin? Não está. E pela primeira vez conseguimos nesse potinho. Se você acertou, parabéns! Mais uma Betcoin para o seu bolso. Uma pergunta muito justa a se fazer é: se algo que certamente vai ter alta chance de viciar, ou se não viciar, pelo menos gerar algum prejuízo financeiro na vida da pessoa. Por que algo que gera um risco tão grande existe? Por que é tolerado, é permitido? E a verdade é que brincar com a sorte está no nosso DNA. Existe uma chance muito grande que quando criança você já tenha feito alguma aposta. Ah, se você fizer tal coisa você ganha isso, mas se você não fizer, você vai ter que pagar tal mico, ou tal coisa você vai perder. Mesmo em crianças nós temos esse impulso de brincar com o risco, de nos arriscarmos. O primeiro registro de apostas é de 2.300 anos antes de Cristo, na China Antiga, onde nós temos pequenas peças que eram utilizadas como dados e registros textuais que indicam possíveis apostas por via de loterias para arrecadação pública para construções. Mais adiante, 500 a.C., na Roma, o imperador Augusto autorizava apostas para entretenimento, para arrecadação pública. Os gregos permitiam apostas nos jogos atléticos, nas Olimpíadas, para saber quem seria os jogadores vencedores, a equipe, o atleta mais competitivo, mais bem-sucedido. E mesmo em comunidades árabes, onde há uma proibição estrita através do Alcorão, existem registros de apostas clandestinas em corridas de cavalos ou camelos. Todas essas civilizações tiveram problemas associados a apostas, ao risco. E todas elas tentaram uma maneira de resolver. A China Antiga, por exemplo, tentou monopolizar as apostas. Todos os jogos tinham que ser feitos através do governo e qualquer tentativa de jogo que fosse feita fora do governo era considerada ilegal. Qual foi o resultado? O jogo clandestino continuou crescendo e começou a surgir corrupção no governo chinês, utilizando o valor arrecadado das apostas para os seus próprios objetivos, financiando as vontades dos governantes. Já a Roma Antiga tentou normalizar os jogos apenas durante atividades festivas. Como resultado, não mudou muita coisa. Os jogos continuaram acontecendo e o governo e as pessoas apenas faziam vista grossa para esse problema público. Na Grécia, por outro lado, os filósofos tinham uma visão muito contrária e crítica aos jogos de aposta, inclusive organizando debates públicos para discutir sobre o valor do acaso e da habilidade nesses jogos. A Grécia, por si só, como governo, não interviu diretamente, mas essa reflexão crítica gerou uma grande mudança no comportamento das pessoas. Ainda assim havia quem jogava, mas não era visto com bons olhos por boa parte da população. E por fim, nas civilizações islâmicas, como eu mencionei, que tem um código religioso muito restrito e proibitivo em relação às apostas, ainda assim continuavam os jogos. Até hoje, em alguns países, há casas de cassinos clandestinas em que continuam acontecendo essas apostas, ou elas acontecem de maneiras disfarçadas com outros nomes, né? Ou como disfarçadas de outras atividades, mas permanecem no cotidiano de muitas pessoas. Moral da história: a somatória dessas atividades até ajuda. Intervenção estatal, organização social, com educação e crítica acerca desses movimentos, organização religiosa ou espiritual de qualquer natureza. Quando a sociedade se une para lutar contra, o número de apostadores ou prejuízo social daquilo
reduz. Mas o extermínio, o fim do problema, não. Por isso é bem provável que até o fim dos dias da humanidade, jogos de apostas e cassinos continuarão existindo. Onde está a Betcoin? Aqui, você optou novamente por esse pote, parabéns, você ganhou mais uma Betcoin. Agora você entendeu exatamente o que é o vício em apostas, como ele surge, por que o nosso cérebro ele acaba se condicionando ao prazer de apostar, a chance de ganhar, até mesmo ver alguém ganhando no nosso lugar, querer se colocar lá como uma fuga dos problemas, pelo prazer, pelo vício. Também entendeu o grande risco que você corre ao pisar nesse lugar. E nesse momento, a escolha é sua, se você vai querer se expor a esse problema ou não. Nós fizemos a dinâmica das Betcoins e se você for uma pessoa muito sortuda, você acertou todos os potinhos em todas as rodadas. Inclusive, coloca aí nos comentários quantas Betcoins você conseguiu. Eu não fui uma casa de apostas tendenciosa, então não houve nenhuma rodada que eu deixei todos os 3 potes vazios. Porém, a dinâmica das Betcoins não era necessariamente sobre o quanta sorte você poderia ter para obter. Mas, como até numa simples brincadeira, é difícil decidir parar. Algum de vocês conseguiu não jogar nenhuma rodada? É bem provável que quase ninguém tenha deixado de jogar. Se um jogo que não vale dinheiro, que não traz esse risco, já tem esse poder hipnótico de nos fazer a querer participar, imagine quando alguém está numa dificuldade financeira e acredita que a única esperança é a sorte de apostar tudo. É muito perigoso e tem um poder muito grande sobre nós, um estilo de vida que se coloca diante de apostas. Gostou desse vídeo? Quer fazer algum comentário? Coloca aí pra gente conversar mais depois. Obrigado.